E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. E no começo da história é dito sobre uma família que, mesmo separada, permanece conectada. E essa é a história dele. E já na Academia Saika, é dito que ela é uma escola onde estudantes talentosos têm a oportunidade de cultivar suas habilidades. E aqueles que aspiram artes performáticas, ESPs ou turmas avançadas têm privilégio, pois a educação oferecida naquela escola é excepcional. Entretanto, o prota, no momento, tá recebendo um baita de um sacode em cima de um tatame e pensa que acabou de ser transferido para ali, e o nome dele é Aya. Contudo, ele é menosprezado pelo seu adversário, que o pergunta se ele é mesmo filho da Subaru Ayase. E, vendo ele falar isso, todo mundo fica em dúvida se aquele garoto realmente é parente daquela atriz famosa. Ainda dizem que ele foi ruim também no teste da turma avançada. E com isso, o prota revela que sua mãe é mesmo uma super estrela, uma atriz mundialmente conhecida pela sua beleza e por fazer as próprias cenas perigosas. Em sua época de escola, ela era tão genial que se formou como a melhor da escola. Porém, no presente, o seu adversário manda o garoto levar aquilo a sério, pois as trialisas da escola estão observando e querem ver o quanto ele é bom. Mas isso irrita o garoto, e ele parte para cima com tudo, dizendo que nunca praticou nenhum esporte e que ele não é sua mãe. Nesse momento, todos ficam surpresos, porém, o garoto não faz nada além de dar socos super fracos e fofos que irritam muito seu adversário, e isso faz ele dar um baita de um gancho no garoto. E todos concluem que Oyase é um baita de um fracasso total, porém, o garoto não se deixa bater, dizendo que com seus 17 anos ele já está acostumado com as expectativas que colocam nele por ele ser filho de um prodígio e também quererem que ele seja um. Estranhamente, ele levanta fazendo uma pose bem estranha, dizendo que quanto mais medíocre você é, mais obcecado pelo talento você se torna, o que deixa seu adversário surpreso. Afinal, a pose de atriz pelo menos o garoto tem. Contudo, o garoto tá só o bagaço, não tem moral nenhuma para falar nada. Entretanto, o garoto levanta otimista e diz que ao menos ele sabe o que tá faltando, pois ele conviveu por perto com um talento de verdade. E, dito isso, ele estava saindo fora e agradece a chance pela luta. Mas um estudante fala com o adversário, que era o vice-capitão, que ele não pode ser um fracasso nos esportes também. Afinal, as três realezas têm grandes expectativas para ele, e com isso, o rapaz vai para cima, preparando um baita de um socão para ele, dizendo que ele vai fazê-lo mostrar suas verdadeiras habilidades. Mas ele é interrompido por uma voadora espetacular, bem na jugular, digna de um filme de cinema. E acaba que aquela é a capitã, que ainda diz para ele não assediar o iniciante, dizendo que isso causa vergonha para as artes marciais. E assim aparecem mais duas alunas, e uma delas se chama Kazuki, do programa de artes performáticas, onde roubou a atenção de todos por se tratar de uma estrela da companhia de teatro mundialmente famosa. Já a outra se chama Milva, que era da turma avançada e gabaritou todas as matérias no exame de admissão, além de ser a campeã mais jovem de Shogi e ser a maior promessa do esporte. E a última delas é a Capitã Nico, do programa esportivo. Ela não é nada menos do que uma campeã invicta nas artes marciais, uma verdadeira máquina. E juntas, elas são as três realezas e dizem que não poderão esperar menos do filho de uma super atriz. Afinal, ele está roubando toda a atenção para ele. E com isso, o garoto se impressiona, pois os melhores alunos de cada área do colégio são garotas. Então, elas resolvem cumprimentar ele e descobrem que ele é um completo fracasso. Além de ficarem desmotivadas por não poderem treiná-lo, ele ainda é informado de que não há local para ele naquele colégio. Entretanto, ele mostra para elas o seu formulário de transferência e diz para as garotas que ele vai ser transferido para a turma de educação geral. Primeiramente, surpreendendo elas que esse tipo de turma exista naquele colégio. E a segunda surpresa delas vem quando ele fala que, já que não é bem-vindo ali, ele tá simplesmente metendo o pé. Mas elas dizem para ele aguardar e limpar o dojo. Afinal, o lado que perde tem esse dever de limpeza. E apesar do garoto resmungar que nem queria ter feito o teste, elas dizem que são as regras e simplesmente saem andando. E com isso, o garoto, mesmo triste, apenas pega o balde enquanto todos saem. Mas o que eles mal podiam imaginar é que o tatame ficou ainda mais limpo do que quando foi inaugurado. Eles se surpreendem com a dedicação do garoto em limpar aquilo. Enquanto isso, voltando para casa, ele pensa que, quando era pequeno, só queria ser admirado igual a sua mãe. Então, ele praticava em seu quarto, mas ao vê-la ensaiando, ele percebeu que ela era um prodígio e, já ele, era apenas alguém medíocre. E após diversos fracassos em diversas áreas que tentou, as pessoas iam se afastando dele, incluindo sua mãe,
que era sua única família. Porém, isso durou até que sua mãe ficou acamada. E ele diz que nunca tinha percebido que ela sempre assistia a uma série onde ela participou e fazia o papel de uma dona de casa. Enquanto ela assistia, ele diz para ela que gostava daquela série, e a mãe do garoto diz para ele que também gostava bastante daquela série, e pergunta qual parte ele gostava mais. E nisso, ele diz que é incrível que, apesar de ser uma série comum, ele gosta de como os episódios sempre terminam com a família jantando enquanto sorriem com conversas aleatórias. E assim, a mãe dele concorda e diz que gosta disso também. E assim, ele pensa que foi a primeira vez que ele teve uma conversa com a sua mãe em anos e notou que a sua mãe sempre quis uma família idêntica àquela série. Porém, um tempo depois dessa primeira conversa que ele teve com sua mãe em muito tempo, uma conversa bem amistosa, a mãe dele simplesmente acabou falecendo, deixando para trás um único livro com uma frase, desejando para que o garoto tenha uma família feliz. E com isso, e hoje é no presente, se lembra das palavras de sua mãe e diz que vai atrás disso para poder compensar tudo que ele e sua mãe deixaram de viver. Então, ele chega a uma nova casa e diz que o Sr. Mecadono disse para ele entrar direto lá, e se surpreende ao ver que a sua nova casa é uma grande mansão, assim se perguntando quem é o Sr. Mecadono. Mas, antes mesmo que pudesse raciocinar, Nico já vem com uma voadora, achando que ele é um ladrão. Mas ele esquece. Ela percebe que era ele, mas acaba caindo no chão com uma pose um tanto suspeita. E claro, o garoto aproveitou para brincar que até mesmo prodígios se ajoelham de vez em quando, fazendo uma pose de atuação, deixando a garota completamente envergonhada. Então, ele joga uma toalha nela e a acalma, dizendo que prevenir resfriados faz parte das artes marciais, a deixando corada. E ela acaba aceitando a boa vontade dele, mas isso dura até ouvir o barulho das outras garotas vindo. E então, ele se assusta, e assim as outras duas acabam chegando no local e se perguntam o que ele está fazendo em sua casa. Então o Nico diz que ele invadiu, mas por sorte o Sr. Mecadono liga e, ao ouvir que era ele, se acalma. E, no celular, o Sr. Mecadono diz que a mãe dele foi uma grande amiga e benfeitora dele. Sendo assim, ele está cuidando do garoto para que os talentos dela continuem vivos, ou brigando em sua casa. E logo em seguida pergunta se ele conheceu as suas filhas. No caso, ele esqueceu de mencionar a filha mais velha Kazuki, a do meio Nico e a mais nova Mila. E agora que as apresentou, ele pede pro garoto se dar bem com elas. E o garoto fica perplexo, se lembrando do último desejo de sua mãe, que era que ele conseguisse encontrar uma família feliz. E assim, essa é a história de como Ayazi conseguiu se tornar parte da família das três irmãs talentosas Mecadono. E obviamente as garotas se espantam, enquanto o garoto pensa que aquela situação parece ter sido tirada diretamente de um sonho. Porém ele não sabe se é um sonho bom. Ao se deparar com elas o julgando, Nico é a primeira a aceitar, afinal, foi uma decisão de seu pai, mas ela fala isso ficando corada. Já as outras duas só se questionam como o pai delas aceitou cuidar de um fracassado. E, apesar de desconfortável, o garoto pensa que ele pode tentar ser uma família com elas e que só tem que se manter firme. E assim ele se apresenta cordialmente e diz que espera que eles se deem bem de agora em diante. Mas quando ia guardar suas coisas, ele acidentalmente pega uma roupa debaixo da mais velha, que voa até lá, tirando aquilo da mão dele. E logo a seguir ele percebe que a casa é uma completa bagunça. Após explorar a bagunça, ele pergunta para Kazuki sobre os ensaios tomarem muito tempo dela, e ela concorda que não tem tempo para as tarefas domésticas. E assim começa a catar os pratos quebrados e molhados por algum motivo. E com isso, as irmãs percebem que ela tentou lavar e acabou quebrando eles por frustração de não conseguir lavá-los. Mas logo sobra para Mila, que não lavou as roupas, e já começa a se defender falando que tinha muitos tipos de roupa. Porém, ela é questionada porque é mais fácil memorizar os tipos de roupa do que as diversas peças de shoji. E com isso, a garota diz que a partir de agora é ele quem vai cuidar da lavanderia. Então ele até topa, mas diz que não quer que as anotações sobre como lavar roupas que ela tem na mão sejam desperdiçadas, deixando ela envergonhada. E para finalizar, ele conclui que então a faxina está por conta de Nico, e pergunta se é divertido expor as falhas dela, os chamando de fracassadas logo em seguida, enquanto as três ofendem ele, dizendo que ele é fracassado para se sentirem melhor. Ele segue arrumando a casa facilmente, e quando elas percebem, ficam impressionadas com como a casa está limpa agora. Ele ainda brinca que, enquanto elas discutiam, ele limpou tudo, e logo em seguida, ele volta a atuar, dizendo que pode fazer isso toda vez se elas quiserem, deixando as três completamente tímidas naquele momento. Afinal,
apesar de fracassado, ele ainda assim tem uma boa aparência. Enquanto isso, ele próprio fica todo feliz lá no canto, e no dia seguinte ele não tem aula, então decide tomar café da manhã com elas para se conhecerem melhor. Porém, é interrompido por Nico, que já estava treinando chutes logo cedo. Quanto a Mila, ela está quebrando a cabeça no jogo de shogi contra o Mia. Enquanto isso, Kazuki estava fazendo seu ritual matinal de suplementação e vitaminas de modo exagerado, enquanto ele pensa que não é nem remotamente parecido com elas. Kazuki informa que ele está responsável pela casa, informando que ela tem aula de teatro, Mila tem treino de shogi e Nico tem o seu treino. Porém, ele fala para elas que apenas queria tomar café da manhã junto com elas. Mas Kazuki diz que está atrasada pro treino, pedindo apenas para ele sair da frente na maior grosseria possível. Enquanto Mila devora o café da manhã em segundos, já volta para um foco absurdo no shogi. Então ele apenas decide que vai cozinhar, enquanto pensa que era exatamente assim com sua mãe, que, quando ele fazia o café da manhã, ela saía sem comer, ela ainda assim depois fazia um monte de comida somente para ela e guardava na geladeira. Ele pensa que prodígios são muito egocêntricos e nunca dá para saber no que eles estão pensando. E ele fica pessimista com a situação, pois ele sequer conseguiu lidar com sua família de verdade, e pensa que não vai ser capaz de um dia fazer as coisas darem certo entre ele e as três irmãs. Mas ele é interrompido por Nico e se surpreende com o grandioso café da manhã que ele fez. Ele logo responde que fez com os ingredientes que estavam quase estragando, e já vendo a garota salivar, ele oferece um pouco para ela, onde a mesma tenta se fazer de difícil. Mas quando ele demonstra que ia comer tudo sozinho, ela acaba cedendo, mas diz que não vai comer uma refeição desbalanceada, afinal, não tem a quantidade de proteína e gordura exata que ela precisa, o que faz ele se perguntar se ela vai contar a quantidade de nutrientes exata toda vez que vai comer. E logo a garota responde que sim, e lembra para ele que você é o que você come, e isso é tão importante quanto treinar. Assim, sendo impossível ser a melhor atleta caso ela não tenha o melhor corpo. E como ela e Mila estão atrasadas, ele pensa que elas lhe dão bastante dor de cabeça, afinal, estão colocando ser o melhor acima do que comer. Mas então ele lembra que sua mãe fez uma dieta para conseguir certos papéis, e sendo assim, a Kazuki faz isso para permanecer como estrela principal, enquanto Mila devora doces para alimentar o cérebro. Exatamente por isso esses prodígios acabam sendo tão egocêntricos, que não conseguem enxergar nada devido a serem movidos por algo maior. Então ele pensa que, quando começou a ter medo de sua mãe, ele começou a parar de falar com ela por não entendê-la. Ao perceber que elas estão saindo, ele resolve tomar uma atitude e pede para elas esperarem, dizendo que esqueceram de algo, o que, a princípio, fez elas se desesperarem e perceberem que não esqueceram nada. Porém, ele apenas deseja um bom dia para todas elas, e isso faz elas reagirem sem palavras. Porém, um tempo depois, elas voltam para a configuração de fábrica, dizendo que aquilo era bobeira e simplesmente vão embora. Porém, ele continua disposto a não desistir de tudo. Nico se olha no espelho do carro e percebe que está toda corada depois de ouvir aquilo. E já as outras duas estão com vergonha, lembrando das palavras dele. E todas as três pensam que gostaram bastante daquela saudação boba. Enquanto isso, em casa, o Sr. Mecadono liga pro rapaz para saber as atualizações. Ao saber que tá tudo bem, ele informa que ficará mais um tempo fora de casa devido ao trabalho, o que faz o garoto pensar que tá lascado com aquelas três. Porém, o pai delas lhe pede um favor, dizendo que não demorará muito tempo para elas enfrentarem obstáculos próprios. Ele diz que quer que o garoto seja a mão amiga delas nesse momento e que, se ele conseguir ajudar elas nisso, provavelmente acabarão se abrindo mais com ele. Isso claramente fez o garoto ficar perplexo, se perguntando como alguém medíocre como ele seria capaz de ajudar alguém como aquelas três. Galera, chegamos a mais um final de vídeo. Deixa o like se você gostou e quer a continuação. Se tem alguma crítica a fazer, deixa aí nos comentários. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.